Como nós fizemos praticamente um resumo das duas lições a semana passada, nós vamos para a lição número 9, página 40, a identidade do povo de Deus. Eu tenho tentado não ler toda a lição porque ela se torna cansativa. Agora, sobre a oração será bem mais prático, será bem mais interessante. Quem não tem revista, nós ainda temos, tá? Revista aqui para quem precisa. A identidade do povo de Deus, vamos ler Isaías 56. Essa é a última parte do profeta Isaías, do 56 a 66. É considerada a última parte. Isaías 56, do verso 1 até o verso 8 só. É um texto interessante porque ele vai falar sobre o dia de sábado, sobre a guarda do sábado, e talvez algumas pessoas ainda tenham dúvidas sobre isso. É normal, os adventistas eles zelam muito por esse quarto mandamento, não só pelo quarto mandamento, né, mas por todos os mandamentos. Mas nós temos uma outra compreensão em relação à guarda do sábado. Nós entendemos que o dia do Senhor, ele era o sábado, sim, na antiga aliança, mas que esse sábado da antiga aliança, ele tem um alvo muito maior do que simplesmente a guarda de um dia em si, de 24 horas, para a dedicação ao Senhor. Entendemos que todo crente ele deve dedicar no mínimo um dia ao Senhor. Isso é uma ordem bíblica. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que isso tem sido deixado de lado, mas tem sido deixado de lado mesmo. Não se fala isso nas igrejas. As pessoas, elas vêm à igreja apenas quando querem, e muitas delas nem vêm, até trabalham tanto porque ficam tão preocupadas em pagar as suas contas e tantas coisas que não param nunca. E nós sabemos que a instituição do dia do Senhor, ele é algo bíblico. É algo bíblico, ou seja, você separar um dia em que você possa gozar da presença de Deus. É claro, aí você diz, não, mas eu oro todos os dias, eu busco o Senhor todos os dias. Mas é diferente do que você consagrar um dia para Ele. Nesse dia, Deus não queria que o homem pensasse em trabalho. Nesse dia, Deus não queria que o homem pensasse em si. Mas nesse dia, o homem deveria pensar em Deus, pensar nele, e viver esse dia para a sua glória. Claro que eu não vou me deter só a isso. Vamos ler o texto primeiro? Vamos para Isaías 56. Quem quiser depois um estudo completo sobre o dia do Senhor, tem lá no YouTube, tá? Na nossa página, tem lá um estudo que eu fiz, o dia do Senhor. Isaías 56, verso 1 a 8. Vocês lembram qual é a característica da profecia de Isaías? A profecia de Isaías ela é mesclada entre juízo e restauração. Lembrem-se disso, Isaías ele sempre vai trazer uma palavra de juízo por causa do pecado do povo, mas também traz uma palavra de um Deus que vai restaurar esse povo através do juízo. Deus julga o seu povo, Deus pune o seu povo, mas não pune para destruí-lo totalmente. Deus pune o seu povo para limpar o seu povo, para tratar o seu povo. Então, é claro que no meio do povo de Deus havia aqueles que não eram crentes de verdade. Nem todo israelita é verdadeiramente israelita. O verdadeiro israelita, diz Paulo, é aquele que descende não pelo sangue, não pela questão genealógica, mas pela fé. Claro que isso na época de Isaías não existia ainda. Mas mesmo assim, Isaías ele vai tocar muito na questão do remanescente fiel, ou seja, no meio do povo que se dizia povo de Deus, todos os israelitas, no meio desse povo que se identificava como povo do Senhor, Deus diz que dentro daquele povo há verdadeiramente um povo temente a Ele, que era o povo que não vivia nos pecados que o povo de modo geral vivia. Então,
Isaías vai falar muito sobre juízo. Deus vai usar nações, que vão ser as nações mais poderosas da época, para punir o seu povo. Já falei isso para os irmãos, isso é uma questão bem simples. O povo de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte vai ser destruído pela nação assíria, e o reino do sul, quase 100 anos depois, ou melhor, mais de 100 anos depois, vai ser destruído pelo reino da Babilônia, que vai dominar tudo. Só que no reino do norte, a Assíria não vai levar o povo cativo para a sua terra e manter o povo lá servindo a eles. Não, a Assíria vai pegar o povo cativo e vai espalhar por todos os lugares e colocar povos de outras nações ali na terra do norte, onde tinha a capital Samaria. Por isso que há problemas entre samaritanos e judeus, por causa da mistura de raça que passou a ser a região norte de Israel, ou do meio para o norte, vamos dizer assim, da Palestina. Tá? É uma questão histórica. E outras questões aí, quando os judeus voltam da Babilônia, porque com o cativeiro babilônico, os judeus, os mais ricos, os que tinham, né, mais conhecimento, os que eram de linhagem real, aqueles mais importantes, os profetas, os homens mais importantes, eles são levados. Lembram de Daniel, dos amigos de Daniel? Eles são levados para o cativeiro. E eles vão construir casas. Vocês vão ver que há uma profecia que vai dizer, olha, vocês não pensem que vão voltar logo não, porque os falsos profetas diziam, Deus vai nos dar vitória, vai nos trazer de volta. E eles dizem, olha, não fiquem pensando que vocês vão voltar logo não, construam casas, tenham filhos, porque vocês vão passar muito tempo aí. Então passaram 70 anos. É claro que a contagem dos 70 anos, ela é discutida de onde ela começa, tá? E eles só vão sair quando o reino Medo-Persa domina e destrói a Babilônia e passa a reinar. E aí ele vai ordenar, né? Ciro vai ordenar que todos os povos que eram escravos da Babilônia voltem para suas terras, reconstruam seus templos, mas permaneçam debaixo do domínio dele. Ele vai levantar homens que vão prestar conta e que vão dominar esses povos. E aí o povo de Israel volta, não todo, mas alguns que querem voltar, porque os outros que já estavam estabelecidos e estavam muito bem ali na terra, obrigado, minha irmã, na terra da Babilônia, não voltaram. Mas o grupo que volta é esse grupo que vai ser dirigido por Esdras, por Neemias, e vão reconstruir os muros da cidade. Aos poucos vão reconstruir a cidade, vão reconstruir o templo e vão começar a adorar o Senhor. Os samaritanos já estão lá, vão querer participar dessa reconstrução. Os judeus que voltaram não vão permitir, porque os samaritanos não eram judeus. Então havia sim uma separação étnica, havia uma separação étnica. Era necessário na época, não por uma questão racial, entendam isso, mas por uma questão de deuses que eram adorados pelos outros povos. Porque um dos maiores pecados que o povo de Israel caiu foi o pecado que já tinha sido anunciado para que eles não caíssem desde Deuteronômio, desde que Moisés, antes de entrar na terra, reuniu o povo e disse, olha, não deem vossas filhas aos filhos deles, nem vossos filhos às filhas deles, para que vocês não caiam no pecado de idolatrar ou de servir os deuses desses povos. Então o problema não é racial. Vocês estão entendendo, né? O problema tem a ver com a questão dos deuses que esses povos serviam, que serviria de laço para o povo de Israel, que deveria ser fiel ao seu Deus. Então, quando o povo já está purificado pelo cativeiro babilônico e volta para a sua terra, aí, meu amigo, eles já voltam com um medo tão grande de idolatrar, de pecar contra o Senhor, que eles não querem saber. Pelo contrário, vocês vão ver que Esdras vai mandar os homens judeus que estavam juntos com mulheres de outras nações despedir as suas mulheres, se eles quisessem participar, renovar sua aliança com Deus. Então é um assunto sério, porque nessa mensagem de hoje nós vamos ver que há uma promessa aqui de que os estrangeiros e de que os eunucos, eles serão o quê? Trazidos
para a presença do Senhor. E isso nós sabemos que vai acontecer com quem? Com Cristo. Quando a pregação do Evangelho vai alcançar não somente judeus, mas vai alcançar quem? Gentios, todos os povos. E tanto aqueles que têm deficiência ou alguma deficiência, como aqueles que são de outras nações, participarão do povo de Deus. Não necessariamente os judeus, mas todos os eleitos de todos os povos são chamados e estarão na presença do nosso Deus. Então o texto de hoje é um texto que aponta para a salvação que Deus está realizando na história e que iria se completar na pessoa de Jesus Cristo, reunindo diante dele pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações, e não somente os judeus. Vamos ler nosso texto, Isaías 56. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro, olha só, não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará, né? Esse nome aqui vocês já sabem, que nunca se apaga. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, olha, aos estrangeiros agora, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam, mais uma vez, guardam o meu sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Veja, sábado tem a ver com o quê? Com a aliança, preste atenção. E abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Jesus Cristo falou isso, né? Quando purificou o templo. Para todos os povos. Estão entendendo aí? Não só para os judeus, mas para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Amém. Então, meus irmãos, nessa profecia, Isaías está dizendo que Deus está pronto para manifestar a sua salvação e a sua justiça. Só que é como se ele estivesse dizendo o seguinte ao povo: olha, povo meu, eu estou pronto a manifestar a minha salvação no vosso meio. Mas antes, eu quero que vocês andem em santidade. Eu quero que vocês andem em temor. É isso que ele diz: eu estou pronto a manifestar a minha salvação. Agora observe o verso 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes. Ou seja, Deus está chamando o seu povo, convocando o seu povo a viver de forma responsável diante dele, diante da sua aliança, porque ele graciosamente vai salvá-los. E não somente salvá-los, mas salvar todos aqueles que se aproximarem dele e fizerem uma aliança com ele e se responsabilizarem no sentido de se comprometerem com Deus, buscarem o Senhor, buscarem ser fiéis ao Senhor, porque é isso que ele quer. Veja, na sua revista aí, na lição número 9, quem está com a revista aí, lição número 9, no segundo parágrafo aí da introdução, só quero fazer essa leitura com vocês. Ele diz: essa mensagem não foi dirigida somente aos exilados da Babilônia. Veja que aqui a Assíria já tinha derrubado o reino do norte.
Só existia o reino do sul. O reino do sul já tinha sido levado para o cativeiro nessa profecia. E aqui ele diz, olha, essa mensagem não foi dirigida somente aos exilados da Babilônia, que regressaram, mas é dirigida a todas as pessoas, em todos os tempos e lugares, pois fala da possibilidade de salvação para todos aqueles que se tornarem servos de Deus. Todos aqueles que se tornarem servos de Deus. Então, há essa esperança de que a salvação que vocês lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde ela diz, abra sua Bíblia aí no capítulo 4 de João, né? É sempre bom a gente voltar. Eu falei isso a semana passada também, mas talvez algumas pessoas não tivessem. Então, primeiro, a lição de hoje, ela tem esse propósito de mostrar que Deus graciosamente irá salvar pessoas de todos os lugares, não somente judeus, mas aqueles que são chamados por Ele, os seus eleitos que vêm de todos os cantos, que envolve até mesmo os estrangeiros e os eunucos, que na época do Antigo Testamento eles eram rejeitados, tá? Eles eram rejeitados. E nós vamos ver que o Evangelho vai alcançar todas as pessoas. Então, capítulo 4 de João, no versículo 19, Jesus está conversando, evangelizando a mulher samaritana, e no verso 19 diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, porque ele tinha acabado de falar da vida dela, que ela não era casada, mas vivia como homem, tinha tido 5 maridos, e aí vai. Verso 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Veja, a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo, olha, vocês samaritanos adoram o que vocês não conhecem. Por quê? Porque vocês não têm a revelação do Antigo Testamento. Vocês não têm a palavra de Deus, e é isso que acontece. As pessoas que não conhecem o texto bíblico, que não conhecem o desenvolvimento da salvação, a revelação de Deus ao homem, que ele é pecador, mas que Deus está preparando todas as coisas para salvar esse pecador, e que a salvação desse pecador se dá justamente pela vinda de seu filho, e a vinda de seu filho é uma vinda real, é um fato histórico. Paulo diz no capítulo 4 de Gálatas que Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu mesmo, uma criança, um bebê, ele nasceu de uma mulher, e ele nasceu sob a lei. Paulo em Filipenses diz que ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, se tornou homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele foi literalmente homem, para que ele viesse, nascesse como um homem, para que ele viesse e fosse gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. Tudo foi preparado por Deus durante a história. Então vocês têm que entender que a salvação, Deus já começa a tratar e a colocar em prática a obra da redenção e da salvação desde a queda. Desde a queda, na própria queda, ele diz que a semente da mulher esmagaria quem? A cabeça da serpente. Quem é a semente da mulher? Jesus Cristo. Com Abraão, ele vai dizer que o descendente de Abraão seria bênção para todas as famílias da terra. Veja quem é esse descendente, abra sua Bíblia em Gálatas 3. Então Jesus está dizendo aqui que a adoração a essa mulher não vai ser mais nem num canto nem no outro, mas vai ser em espírito e em verdade. Eu não terminei de ler o texto, né? Eu saio atropelando as coisas, como sempre, mas no verso 21 do capítulo 4, vocês podem ir abrindo aí em Gálatas 3,16, porque no verso 21 do capítulo 4 de João, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. E a ideia aqui de que o Pai procura é que o Pai está chamando, que o Pai está salvando para serem seus adoradores.
Aí desculpa a expressão, viu, irmãos? Desculpa a expressão que eu vou usar agora. Tem um bocado de crente inocente que cai na lábia dos ignorantes, que acham que adorar a Deus em espírito é adorar falando em línguas. Aí leem esse texto, olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito. Aí tem um bocado de crente que adora em espírito é falando em línguas. Aqui Jesus está dizendo que adorar em espírito, não adorar nem ali, como diz Mário César, nem acolá, como diz o Matuto. Nem é neste monte, nem em Jerusalém. Adorar em espírito quer dizer que a adoração verdadeira a Deus, ela não é limitada pelo quê? Pelo lugar. Isso é adorar em espírito. Meu Deus do céu, porque o povo entende que adorar em espírito é dizendo charamanaias ou não sei mais que eles inventam aí nas igrejas. Que invenção é essa, irmãos? Porque as línguas é tudo iguais. Eu falo em línguas também. Se quiser eu falo igualzinho como eles falam. Porque eu sei, eu já ouvi tanto. É tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Observe, é tudo a mesma coisa. E não muda nada. O camarada que fala em língua aqui, lá fora ele chama até palavrão. Não estou falando de modo geral, não. Mas tem muitos que eu conheço. O camarada que fala em línguas aqui, lá fora ele está enrolando o outro. Ele compra, não paga, ele mente. Ele engana, não justifica. Ah, não, mas eu estou falando a língua dos anjos, eu estou falando em espírito. Que espírito é esse? Porque tem um bocado de esquizofrênico que também fala em línguas. Se você for num lugar, é porque hoje em dia não tem mais manicômio, mas se você for no manicômio, você vai ver um bocado de camarada e de mulher falando em línguas estranhas. Tudo doido, falando em línguas. Você vê isso no YouTube, vê em todo canto. Eu não estou sendo contra aqui, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. A Bíblia fala do dom de línguas? Fala do dom de línguas. Será que cessou o dom de línguas? Foi só para aquela época? Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas pelo menos se obedecessem o que Paulo diz, se fala em língua que haja o quê? Um intérprete. Se não tem intérprete, então fale só para si mesmo. Agora a questão é, essas línguas que se falam hoje nas igrejas, são as línguas que a Bíblia fala? Ou se tornou uma questão puramente cultural, onde um aprende do outro? Diz André. Correto, André. É isso que Jesus está dizendo à mulher. Ela diz, nossos pais dizem que nós devemos adorar nesse monte. Que monte era? O Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Lembram que Josué separou dois montes, Monte Ebal e Monte Gerizim. Do Monte Ebal eles falaram as bênçãos da aliança. Do Monte Gerizim eles falaram a maldição que viria sobre a desobediência à aliança. Então, usaram os dois montes como símbolo. O poço onde Jesus estava era pertinho dos montes, especificamente do Monte Gerizim. E os samaritanos, quando foram rejeitados pelos judeus, na construção do templo, eles construíram um templo lá em cima do Monte Gerizim. Aí ela disse, nossos pais dizem que nós devemos adorar lá no monte, e vocês, né, tem ainda crente que ainda vai para o monte, né, achando que no monte está mais perto de Deus. Meu Deus do céu, olha, eu sei não, meus cabelos já caíram, minha barba já está branca, mas é assim mesmo, eu não sei o que vem pela frente. Mas é porque você observa a ignorância e que os líderes são culpados, irmãos. Olha, não tenham como duvidar de que Deus vai cobrar desses líderes, de mim, de qualquer um que anuncia a sua palavra e que ensina a sua palavra. Ele diz, ai daqueles que querem ser mestres, porque eles serão muito mais cobrados, o juízo será muito mais duro, né, sobre eles, porque é uma coisa absurda o que tem acontecido hoje. Quando o culto não é voltado para a pessoa, Deus vai te dar isso, eita, é a tua vitória hoje, é não sei o que, o camarada está todo lascado. Aí fica, Deus vai te dar a tua vitória hoje, creia, saia daqui, você é um vencedor, não sei o que. Claro que eu sou um vencedor, mas a minha vitória está certa lá na glória. A minha vitória está certa sim, Jesus já alcançou para mim, que é a vitória sobre a morte. Eu vou ressuscitar, eu tenho uma vida eterna em Jesus Cristo. Mas aqui ele disse o quê? No mundo tereis o quê? Mas você vai comer o melhor da terra, você não é cauda, você é cabeça. Homem, vai para lá com essa conversa besta, rapaz. Aí está o irmão sofrendo, doente, de mal a pior. E se Deus decidiu levar ele doente, ele vai levar. Entendeu? E não tem quem peça. Não tem pregador que faça rebuliço o que for.
Aí ficam fazendo propaganda, não, venha para cá, diga aí qual foi o demônio que foi expulso, você fazia o quê, você era o quê, eu tinha isso, agora eu tenho 2 casas, eu tenho 2 carros, eu moro não sei o quê, eu ando nesse... Olha, teve um abobalhado que estava dando uma entrevista, aí ele disse, agora eu troco de carro todo ano. Eu disse, grande coisa. Ele pode ter um Fusca, trocar num bug velho. Ele pode ter um bug velho, trocar numa carcaça. Ou seja, isso quer dizer alguma coisa? E é isso o Evangelho, a mensagem do Evangelho. Ele devia dizer, todo ano eu estou melhorando como crente. Antes eu mentia, agora eu não minto mais. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais, aquilo que Paulo diz. Antes eu chamava palavrão, agora eu não chamo mais. Antes eu queria matar pegar no pescoço, esfolar quando eu tinha raiva. Agora eu estou ficando manso, né? Eu era como os filhos do trovão, né? Como João, como Tiago. Agora eu só falo sobre o amor. Então, essa questão, antes eu adulterava. Agora eu não adultero, eu tenho temor a Deus, eu tenho pedido para Deus guardar os meus olhos, eu tenho andado em santidade. Antes eu não orava, agora eu oro mais. Antes eu enganava as pessoas com o dinheiro, agora eu sou uma pessoa honesta e íntegra. Isso sim faz a diferença. Nós precisamos abrir os olhos, irmãos, para isso. Abrir os olhos para isso. Aí as pessoas ficam caindo nessa conversa. Adorar em espírito. Eu estou adorando em espírito. Quem é que não adora em espírito? Se eu perguntar a você, nós estamos adorando em espírito aqui? Sim, a partir do momento que você ora, que você agradece, você está adorando em espírito. Por quê? Você está lá em Jerusalém, no templo, nem templo tem mais. Coisa boa, né? Deus fez até com que o templo fosse destruído. E ainda tem aqueles que defendem que o templo será reconstruído e que Jesus vai reinar lá. Eles vão para lá, para Jerusalém. Eu não. Eu vou para a nova terra. O novo céu é a nova terra. Quem quiser ir para Jerusalém lá, para o templo, que vá. Eu vou para o novo céu e a nova terra. Eu espero que os irmãos também. Todos nós, né? Irmão Roberto, é um espírito de engano. Corretíssimo. É um espírito de engano. E veja só, essa é uma das artimanhas principais de Satanás. Isso. Da certo. Está falando das línguas, né? Com certeza. É um engano, porque dentro das igrejas se criou a ala dos espirituais. Então são mais espirituais aqueles que falam línguas, porque eles dizem que quem fala língua é batizado pelo Espírito Santo. Outra heresia, que o batismo com o Espírito Santo não tem a ver com línguas, o batismo com o Espírito Santo tem a ver com um novo nascimento. Paulo diz, são todos apóstolos? Lá em 1 Coríntios 12. A resposta é o quê? A pergunta dele é uma pergunta retórica, levando as pessoas a responderem não. São todos apóstolos? Todo mundo é apóstolo? Vocês são apóstolos? Porque eu não sou. São todos profetas? E todos têm dons de curar? Tem? Todo mundo aqui tem dom de curar? Todos interpretam? Não. Todos falam línguas? Ele pergunta. Evidentemente a resposta seria qual? Não. E por que esse povo diz que o batismo com o Espírito Santo é o dom de língua? Aí tem gente até hoje procurando, meu Deus, orando, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Vai morrer pedindo e não vai falar língua, a não ser que imite igual ou que caia num frenesi, né, ali no momento, ali naquele fogo estranho, naquela emoção, e comece a falar línguas ali como o povo está falando. Aí você vai pensar na sua cabeça, você vai entender que aconteceu com você, mas foi algo puramente emocional. É igual à época do Caí. Era o poder de Deus, aí ainda tem hoje, né? Aqueles pregadores jogavam o paletó, aí as pessoas que são mais fáceis de serem sugestionadas, qualquer psicólogo que trabalhe isso, qualquer pessoa que trabalhe com hipnose, qualquer palestrante motivacional, ele faz você, é o que o Cláudio Duarte faz, o pastor Cláudio Duarte faz. Ele é um palestrante motivacional, tá? Ele não cobra menos eu não vou falar não, mas ele cobra não sei quantos mil para dar uma palestra daquela, para estar contando piada, as piadas de Zelezinho, as piadas de Espanta, que já morreu, as piadas de Shaolin, né, as piadas desses comediantes mundanos. Ele pega essas piadas, transforma e joga para os casamentos. Faz piadas gospels, né, evangélicas. O povo ri, gosta, acha uma maravilha, mas o casamento muda? Não muda, porque o casamento não vai mudar com o culto. O casamento vai mudar com a leitura do marido, com a leitura da esposa, com a vida de oração, com a mudança no coração. Aí vai mudar. Se o marido mudar, se a esposa mudar,
Se os dois mudarem, o casamento começa o quê? E como é que o crente muda? Muda da noite para o dia? Você pode ir para Cláudio Duarte, você pode ir para quem for. Se nós não buscarmos o Senhor em oração, em leitura bíblica, e isso não acontecer lentamente, não tem como mudar, irmãos. Não vai acontecer assim, não, olha, como um passe de mágica, não. É um trabalho paulatino, porque o Espírito Santo não é o fruto do Espírito, ele vai gerando continuamente, a partir do momento que nós buscamos o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, alegria, fidelidade, paz, amor, bondade. Vocês estão entendendo? Não é assim, chegou, há uma transformação, é claro. Quando o Espírito Santo entra na vida de um homem ou de uma mulher, já há uma transformação, já há uma mudança. Ele já é diferente. Mas aí ele vai continuar com alguns pecados que vão ser tratados por Deus com o passar dos meses, dos anos. Tem uns que são bem mais lentos, sabe? Que a gente às vezes não quer ter nem paciência, quer dar logo uma paulada. Tem outros que são mais rápidos, né? Não tem aquelas ovelhas que são trabalhosas, e aí, como os pastores antigos faziam, quebravam as pernas dela. Quebrava para ela não ficar fugindo, né? Hoje a gente não pode fazer isso, né? Mas os pastores de Israel, eles fazem isso. Vocês sabiam? Quando uma ovelha começa a fugir demais, a andar demais, a sair, porque ele sabe que ela vai correr risco, que ela vai ser uma presa fácil a um predador. Então, o que é que ele faz? Para ela não sair do curral ali, né, do aprisco, o que é que ele faz com a ovelha? Ele quebra uma perna. Ele não quebra para alejar não, né? Ele torce a perna para que ela fique manca, não consiga sair, mas fique ali protegida. É melhor ter uma perna quebrada e não perder a vida, do que estar com saúde e sair e depois vir um lobo devorador e enganar. Então, o que o irmão Roberto falou, há um sério engano, né, nessa questão das línguas hoje. Eu não ia nem falar sobre isso, né? Mas tudo bem. Desculpe se eu estiver chocando você que está aqui nesta noite. Mas se você fala em línguas, reflita. Reflita se as línguas que você fala, reflita isso. Pastor, eu falo em línguas, tudo bem. Quem sou eu para julgar? Não estou julgando você. Mas reflita. Como é que é isso? Isso tem mudado sua vida? Porque quando Deus nos dá um dom, é para a gente usar e para que Ele edifique a mim mesmo e a igreja. Você tem sido bênção na sua igreja? Você tem edificado a sua igreja em que sentido? Você tem orado a Deus e pedido a interpretação para edificar aqueles que estão ao seu lado? Ou não? Você fala em línguas porque outros dizem que falam, outras igrejas dizem que falam, e você também quer fazer parte desse grupo. Irmão Spencer. Tá, 1 Coríntios 14, vamos chegar lá. Mas vocês entenderam que é a adoração no Espírito? Adorar em Espírito não é adorar limitado a um lugar. Então Deus está dizendo lá em Isaías para o povo de Israel que a salvação não seria somente para eles, que a salvação não estava limitada à nação nem a Jerusalém, mas a salvação iria se expandir e iria alcançar todos os povos. Ainda sobre línguas, qual é a ligação que faz? Não, mas espera aí, pastor, o senhor está esquecido. Esquecido de quê? Lembra de Pentecostes? Pentecostes, né? Sim, Atos capítulo 2. O que foi que aconteceu em Pentecostes, pastor? Houve um vento, houve um barulho, e aqueles que estavam ali, o Espírito Santo desceu sobre eles, ficaram como que línguas de fogo sobre a cabeça deles, não foi? Foi ou não foi? E eles começaram a falar em quê? Em línguas. Mas que línguas eram aquelas? Era Xaramanaia? Desculpa a minha sinceridade. Era Xaramanaia? Não era Xaramanaia. Abra logo o capítulo 2 para você ver que línguas era que eles estavam falando. Vou provar a você que não era Xaramanaia. Não estou zombando não, viu, irmãos? Mas estou apenas sendo realista aqui com vocês. Não era Xaramanaia, não era nada disso. Não estou zombando não, pelo amor de Deus. Tá? Não estou zombando. Mas eu estou dizendo a vocês, existe ou não existe Xaramanaia? Naqueles que falam línguas. Existe. Estou zombando? Não. Essa palavra, Xaramanaia, é clássica nas línguas estranhas do povo de hoje. Daqui do Brasil, viu? E quem sabe? Xaramanaia. Quem sabe? Agora me diga, para quê?
Existe alguma pessoa daquela época que fala essa língua que esteja entendendo? Não tem. Então, se não tem, não adianta, porque é isso que vai acontecer aqui. Veja o capítulo 2. Você sabe, você morou na Noruega. Você ouviu algumas pessoas falando em línguas lá no culto, não viu? Chegou a ouvir alguma vez? Ótimo. Agora eu pergunto, as línguas que eles falaram, eram ou não era diferente das daqui? Totalmente diferente, né? Pois é. Vamos lá. Vamos em doses homeopáticas. Deixa eu abrir aqui em capítulo 2 de Atos. Olha só. Caiu o Espírito Santo, encheu toda a casa. Vamos ler do capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som. Então, primeiro evento. Prestem atenção. Qual foi a primeira coisa que aconteceu quando o Espírito Santo desceu? Um som, um barulho. Prestem atenção. Como de um vento. Então ele caracteriza. O som não era um som qualquer, não era uma batida, não era uma casa caindo, não era um empurrão numa porta, não era um som inexprimível, mas indescritível, perdão. Indescritível. Mas era um som que todo mundo sabia, todo mundo podia entender. Era um som como de um vento. Chegou como um vento forte, um barulho de um vento forte, onde eles estavam reunidos, lá no cenáculo, onde provavelmente Jesus Cristo, né, realizou a ceia do Senhor. Tá? Estavam ali reunidos. Ok. Continue a leitura. Esse vento que fez esse som encheu toda a casa onde estavam assentados. Então eles perceberam que aquele som, que era como que de um vento, era como se fosse uma presença espiritual gloriosa que estava preenchendo aquele ambiente. É uma coisa interessante, tremenda, né? Uma atmosfera assim que eles... Peraí, esse som encheu. Veja, o vento enche, mas enche coisas que possam... onde não tem saída, né? Mas é essa ideia de que encheu toda a casa. E apareceram, olha o outro detalhe, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Ninguém estava falando em línguas aqui não. Mas ouviu o som, encheu toda a casa, perceberam uma presença com certeza gloriosa e maravilhosa e começaram a ver. Olhei lá para Ramsés, é como eu, não tem muito cabelo, né? Mas sobre a cabeça dele, eu comecei a ver o quê? Um fogo, mas não era um... Esse fogo, ele tinha uma aparência de uma língua. Estão entendendo o texto? Como é que pode? O fogo tinha uma aparência de uma língua. Aí Ramsés olhou para mim e viu que na minha cabeça também, não estamos muito longe, né? Estamos parecidos. Então, também tinha uma língua de fogo. Deixa eu ver quem tem muito cabelo aqui. Rapaz, os homens aqui estão meio fracos. Viu? Mas vamos para a mulher, né? Para as mulheres aqui, então. Olha para uma das mulheres, né? Olha para a irmã Miradalva, está ali com o cabelo dela solto, preto, e sobre a cabeça de Miradalva, se ela estivesse nesse cenáculo, também pousou uma língua, um fogo como uma língua de fogo. Até aí tudo bem? Continue a leitura comigo. Meu Deus, a gente ia falar sobre Isaías, né? Mas vamos lá. Vocês são fogo, vocês me fazem variar, mas vamos embora. Verso 4. Olha o que aconteceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí sim, e passaram a falar, veja, outras línguas. Que línguas? As línguas que não eram deles. Então, eles começaram a falar outras línguas. Agora preste atenção, meus irmãos. Segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não começaram a falar a mesma língua não, estranha não. Cada um começou a falar uma língua que o Espírito Santo concedia. Cada um, pum, 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 pum. Línguas que eles eram galileus, eram iletrados, falavam uma língua, até a própria língua deles já era conhecida por aqueles, pelos que falavam o hebraico, pelos os judeus que eram cultos,
como pessoas como um matuto, né? Que não fala bem o português. Então, eles não falavam nem bem a língua deles. E aí eles começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam. Que línguas eram essas? Era o Xaramanaia? Não, não era. Vamos lá para o verso 5. Ora, estavam habitando, isso foi na festa de Jerusalém, verso 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo do céu, daquela época, as nações principais daquela época. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, aquele burburinho, começou a zoada, o barulho, línguas diferentes. Vou misturar aqui, norueguês, alemão, português, espanhol, começou, né, indígena, várias línguas, sabe, japonês, chinês, começou, estou dando só uma ideia aqui, tá? Não sei, as línguas vocês vão ver quais foram. Começou lá aquele burburinho, quando viram aquela voz, a fluir, aí o povo disse, espera aí, o que está acontecendo ali naquela casa? Diga aí, Ramsés. Vai ser o oposto de Babel aqui, justamente, é isso aí. Em Babel, Deus separa as línguas por causa do pecado. No Pentecoste, Deus faz com que o dom de línguas ele sirva como um pré-anúncio de que o evangelho alcançará todos os povos de línguas diferentes. Essa é a ideia do Pentecostes. Aí fica o povo brigando, porque quer ser batizado, quer falar em língua, quer não sei o quê, e não tem nada a ver. Vai evangelizar, rapaz, com a tua língua. Ou então vai estudar o inglês, o francês, e vai lá para a França ou para países que falam língua inglesa, você vai estar falando em línguas, você vai estar evangelizando da maneira que Deus quer. Agora, ficar na sua casa o dia todinho dizendo Xaramanaia, vai servir para alguma coisa? Não. Não vai servir para nada. Desculpa a sinceridade, irmãos, é porque às vezes, desculpa, eu tenho que ser um pouquinho mais leve, né? Estou um pouco duro hoje, mas vamos lá. Está gravado, né? Vão me matar lá no YouTube, né? Os pentecostais, quando pegar aí, vão botar só a curtida, vai ser só assim, ó. Vou botar para quebrar. Diga, minha irmã. Muito bem. Agora, veja a continuação. Veja o verso 6. Veja o verso 6. Vamos lá, prestem atenção, para vocês não acharem que eu estou ensinando errado vocês. Eu sou contra o dom de línguas de modo nenhum, mas eu sou contra essas línguas que não têm nada a ver com a língua bíblica. Aí eu sou. Não tem nada a ver. Olha a língua aqui, olha. Quando, pois, verso 6, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Ficaram perplexos. Porquanto cada um os ouvia falar no quê? Na própria língua. Então, qual era o Xaramanaia aqui? Veja aí, no versículo 7. O Xaramanaia era a língua de povos de outras nações, judeus, que estavam ali para a festa de Pentecostes. Aí ele vai dizer, olha quem era o povo. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que estão aí falando, ou seja, são homens incultos, de um lugar que não valia nada, como o Nordeste aqui não vale quase nada, né? Quando fala que o cabo é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul, vem um palestrante do Rio Grande, aí vem um palestrante de onde? De Cochichola, na Paraíba, que é a minha terra. Quem é que vai querer saber? Aí aqui estava, vem um palestrante de onde? De São José do Egito, aqui de Pernambuco. Vem um palestrante de onde? Da cidade de Pedra. Vocês não sabem nem onde é. Sabe onde é? É perto de Arco Verde. Vem um palestrante de onde? De Buíque. Vem um palestrante de onde? Lá de Cabaceira. Essa Cabaceira ficou famosa por causa do filme de Ariano Suassuna, né? Foi feito lá. Então vem de Queimadas. Onde danada é Queimadas, homem? Hein? Agora vem um de Blumenau, vem um de Curitiba. Olha que diferença. Florianópolis, coisa linda, né? São Paulo. Olha, aí é uma maravilha, né? Brasília. Eita, o Distrito Federal. Agora, é de onde esse pregador? Esse pregador é de uma cidade chamada Lagoa Seca, de 1.000 habitantes, vizinho a Campina Grande, que fica no interior da Paraíba, um lugar que o povo até para procurar no mapa é difícil. Então, era Galileia. Vocês estão entendendo, né? Eu estou sendo lúdico para ficar mais fácil. Não são eles galileus? Olha,
Esses camaradas galileus, pescadores, mal sabem falar o hebraico, mal sabem falar a língua deles, e agora a gente está ouvindo esses homens falando perfeitamente a nossa língua. Eu que falo romano, eu que falo persa, eram judeus que tinham, entendam, judeus da dispersão, que tinham nascido noutras nações e que falavam perfeitamente suas línguas, mas também falavam a língua judaica. Então, olha só, vejam aí, irmãos, verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Veja, aí eles vão dizer, olha quantas nações. Somos partos, medos, elamitas, já é 3, né? Naturais da Mesopotâmia, somos da Judéia, somos da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos. Nós temos pelo menos, aí ele ainda diz, olha, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, o que é que eles estavam falando? As grandezas de Deus. O cara vem com xaramanaia para o meu lado, pelo amor de Deus. Fale numa língua, meu amigo, que é um idioma onde tem um estrangeiro dentro da igreja que entenda o que você está falando e que você esteja falando a grandeza de Deus e ele possa ser impactado por aquilo que você está falando. Agora ficar, fale em línguas, fale em língua, fale em língua, e ninguém entende nada, e não serve para nada. Aí Paulo diz, olha, fica quieto todo mundo, é melhor falar 5 palavras que eu possa entender do que 1000 que ninguém entenda. Vocês estão entendendo? No começo eu tive muita dificuldade aqui na igreja, né? Depois de 16 anos, como não me expulsaram, né? Aí eu já tenho mais condições de ir explicando, né? E orientando, mas no começo eu tive muita dificuldade. Na outra igreja de Natal, quando eu fui dar capítulo 14, o camarada se levantou, quase dava em mim, porque ele tinha sido criado na Assembleia de Deus. Eu não estou criticando a Assembleia de Deus não, irmãos, é uma boa igreja, entendeu? É uma boa igreja, mas tem seus erros doutrinários. A nossa convenção tem igrejas nossas que tem xaramanaia à vontade também, você vai chegar lá e você vai estranhar. Vai numa igreja batista independente e você vai ver. Mas é bíblico? Não, não é, porque o Pentecostes não se repete. O Pentecostes é como a ressurreição de Cristo, é um evento único. O Pentecostes é como a cruz de Cristo, é um evento único. Ele não vai ser, vai acontecer um Pentecostes aqui, não vai. Vocês já viram um Pentecostes acontecendo em algum lugar? Já viram língua de fogo pousando sobre a cabeça de alguém? Aí no dia que isso acontecer, e todo mundo começar a falar em línguas, no lugar onde só tiver turista, e eles começarem a entender que você está falando numa língua que você nunca estudou, e eles estão ouvindo as grandezas de Deus, e estão se convertendo, que aqui vai se converter quantos? Quase 3.000. Pedro vai começar a pregar na língua dele mesmo, na língua do povo. Ele não vai pregar em línguas estranhas, não. Ele vai mandar o povo, calma, calma, gente. O que está acontecendo aqui, nós nem bebemos, não teve bebida, nada não, porque alguns acharam até que havia embriaguez ali. Calma, somos galileus, aqui é todo mundo simples, mas o que está acontecendo é o que está profetizado lá em Joel. E aí ele é Joel e começa a trabalhar e dizer, por causa de Cristo, que vocês crucificaram. Cristo é o Salvador, então tudo aponta para Cristo. Vocês estão entendendo, né? Tudo conduz a Cristo. Aí não dá, né? Aí foi como a irmã Isolda perguntou muito bem. E o que é xaramanaia? Eu não sei. Eu vou traduzir. É um amigo que tem seu mesmo nome. Então ele é um xará. Né? Tá? Aí o manaia eu não sei, né? O que significa. Mas pelo menos a primeira parte eu sei. Ele é seu amigo. É. Uma planta aí qualquer, né? Oi? É, pode ser. Pode ser um chá lá do Himalaia, né? Aí com a mistura do nordestino ficou xaramanaia, misturou tudo, né? Mas tudo bem. Olha, eu não tenho nenhum temor de falar isso aqui, irmãos. Diante de Deus. Nenhum temor diante de Deus. E não estou aqui desrespeitando ninguém que acredite que tenha recebido o dom de línguas. Eu só peço que você estude a Bíblia, estude a palavra e veja se realmente é o que a Bíblia está dizendo. Porque se não for, é coisa de homens, é coisa de igreja, descarte.
jogue fora. Porque nos últimos dias, como o irmão disse, né? Aparecerá o quê? Muitas doutrinas de demônios para enganar. Veja, as pessoas estão tão preocupadas com isso, batismo no Espírito, e não entendem que o batismo com o Espírito Santo é um novo nascimento. E até agora nada de Isaías, mas tudo bem. Então, vocês entenderam qual foi as línguas lá do Pentecostes? O que acontece no Pentecostes, irmãos, é o que Deus faz na obra da salvação, que acontece o contrário com o pecado. Enquanto o pecado afasta, e Deus separa as línguas por causa do pecado, lembram lá de Babel? No Pentecostes, Deus faz com que eles falem as línguas das pessoas estrangeiras, através do Espírito Santo que dá, para mostrar que o Evangelho, ele vai congregar, o pecado separa. Lá Babel separou todo mundo. O Evangelho ele vai congregar povos de todas as línguas, tribos e raças, para falarem uma mesma língua. Que língua é essa? A de adorar, servir o mesmo Deus. Vocês estão entendendo agora? Então o caminho é esse. Mas as línguas de Coríntios não é diferente das do Pentecostes, não. Paulo não diz. A igreja de Corinto tinha muitos irmãos que tinham dom de línguas. Mas Paulo diz, estava vendo a mesma bagunça que acontece hoje em muitas igrejas. Aí Paulo vai orientar os irmãos. Eu acredito no dom de línguas, bíblico. Acredito. Mas tenho muitas desconfianças do que eu escuto por aí. Eu vou dizer que não vou acreditar, se está na palavra. Eu acredito em tudo que a palavra afirma. Agora, eu não acredito que seja necessário vocês terem, ou todo mundo ter. Acredito que poucos terão. Vejo como um dos menores dos dons. É um dos menores. E Paulo diz que nós devemos orar, pedir a Deus o quê? Procurar pelos dons mais excelentes. Quais são os dons mais excelentes? Ele resume tudo em um: o amor. O que é que adianta eu falar em língua e ficar brigando direto com a irmã Tânia? Passar por ela e não falar. Falar mal dela. Vocês estão entendendo? Ah, mas eu falo a língua dos anjos. Teve uma irmã que disse que falava a língua de trombeta para mim. Digo, pronto, agora virou um anjo. Porque o tocar da trombeta só os anjos é que fazem. Isso é uma linguagem figurada, que os anjos chegarão e anunciarão a vinda do Senhor. Aí a irmã está com a língua de trombeta. Digo, Deus queira que não seja para estar falando mal dos outros, né? Porque aí é um problema, né? Aí essas coisas vão envelhecendo a gente, vai cair nos cabelos, o cabelo vai ficando branco, você vai ficando triste, às vezes fica desanimado, porque você ensina, a pessoa sai daqui, aí chega ali na igreja e, eita, olha, já vem diferente. A sentir o fogo. Que o nosso fogo seja o fogo do Espírito mesmo, pela sua palavra. Então, o que é que Isaías está dizendo, né? Para a gente voltar de Isaías. Que Deus vai congregar. Sim, aí o irmão Spencer citou o capítulo 14. Como ele é muito longo, mas Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios, os irmãos leiam em casa, meditem, 1 Coríntios 14, ele vai dizer como deve ser usado os dons no culto ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 14. Leiam esse capítulo que é maravilhoso. Vai falar de ordem e decência. Mas qual é o texto aqui da nossa lição? Os irmãos, pastor, e a nossa lição? Não, a nossa lição, ela vai dizer justamente isso. Que Deus vai congregar o seu povo, vai salvar o seu povo de todas as nações. Porque os estrangeiros, eles eram rejeitados. Havia uma rejeição dos estrangeiros muito grande. A lei, ela trata disso. Mas Deus está dizendo que se os estrangeiros aqui forem tementes a Ele e se aproximarem dEle, eles serão recebidos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Deuteronômio 23, versículo 1 ao 9. Eu tinha citado outro texto antes, não tinha? Gálatas 3,16. O que é que diz Gálatas 3,16? Fala sobre Jesus, que é aquele que vem da descendência. Gálatas 3,16. E ao teu descendente, que é Jesus Cristo, né? Não é isso que diz o texto? Pronto. Então, qual é a promessa de Deus a Abraão? De ti
virá um descendente e serão benditas todas as nações. O que é que eu quero que vocês entendam? Isaías está profetizando que os estrangeiros e que os eunucos, todos aqueles que são rejeitados, todos aqueles que não faziam parte da nação de Israel, também seriam alcançados por Deus. Mas eu pergunto, como é que Deus alcança? O que é que o Pentecostes, as línguas, tem a ver? Tão fora do assunto? Não. Deus alcança todos os povos através da pregação do Evangelho. É por isso que nós estamos enviando missionários. É por isso que a gente ajuda o pastor Alain lá na África. É por isso que a gente ajuda o pastor Marinaldo lá na Espanha. É por isso que a nossa convenção tem campanha missionária. É por isso que nós damos o nosso dízimo, nossas ofertas, para manter nossa igreja? Sim. Porque nossa igreja, ela precisa ser a base, onde nós aprendemos, onde nós somos sustentados pela palavra, onde nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, onde nós contribuímos e aprendemos a contribuir para a obra do Senhor. Por que esses homens têm que pregar o Evangelho? Porque eu e você temos que ser como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque as nações precisam ouvir a pregação do Evangelho, porque sem pregação do Evangelho não há salvação. Sem Cristo não há salvação. É como Romanos capítulo 10, Paulo fala claramente, irmãos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Não há salvação sem a pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, da palavra de Cristo. Então o que eu quero que vocês entendam é que havia uma separação no passado e era necessária. Essa separação não era por uma questão étnica, está aí Deuteronômio, né? Agora Deuteronômio 23, do 1 ao 9. Eu vou encerrar com o sábado, a hora já passou, meu Deus do céu. Como eu me atrasei hoje. Graças a Deus que não choveu mais, limpou o céu, né? Deuteronômio 23. Versículo 1. Moisés está orientando o povo, porque o povo ia deixar de ser nômade e iria tomar conta da terra agora. Tinha que expulsar os cananeus, e aí já sabe o que ia acontecer, né? Deuteronômio 23, 1 diz: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Está falando de quem aqui? Dos eunucos. Lembram que ele está dizendo que os eunucos reclamavam? Porque a questão aqui não é o fato de você ser um deficiente, não. É porque o eunuco ele não podia gerar o quê? Descendência. Então alguém que não podia gerar descendência, até as mulheres estéreis, eram consideradas como o quê? Amaldiçoadas por Deus. Aí, continue a leitura comigo. Nenhum bastardo, verso 2, entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro fostes na sua terra. Os filhos que lhe nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor, e aí vai. Então, há vários textos no Antigo Testamento, aqui que fala contra os eunucos, ou que fala contra os estrangeiros, que impede essas pessoas de entrarem na Assembleia do Senhor, de fazerem parte do povo que adora a Deus, que coloca limites, que coloca barreiras, mas essas leis, elas foram temporais, e elas tinham um propósito não de causar uma separação por causa simplesmente de uma raça ou de uma deficiência, mas porque havia um plano maior por trás disso,
que era o plano que é o plano da redenção, que vem pela descendência de Davi, onde virá o Senhor Jesus. Aí você vai ver que dentro desse próprio plano, o Senhor vai enxertar estrangeiros. O próprio Jesus, na descendência dele, tem quem? Raabe. Na descendência de Jesus tem Ruth. Ruth é moabita, ele está dizendo aqui que os moabitas não... Então há momentos, a questão não é a descendência, a questão não é a nação, mas sim o Deus que essa nação adora. E isso sim iria ser um laço para o povo de Israel. O povo de Israel iria cair na idolatria, iria pecar, se afastar do Senhor, como pecaram. Como o próprio exemplo de Salomão, do rei Salomão, com as suas muitas mulheres. Quando vocês forem ler o Antigo Testamento, a história de Salomão, aí vocês vão ver, Salomão fez o templo do Senhor, né? Mas ele fez vários outros templos para os deuses das suas mulheres. Olha aí, o grande rei Salomão, o homem mais sábio dos homens, fez um bocado de besteira, e por causa de suas muitas mulheres, ele pecou contra Deus, porque ele adorou os deuses dessas mulheres. Vocês estão vendo o laço? Então é uma questão local, e é uma questão que aponta para o futuro. No momento em que os estrangeiros... Agora, a profecia de Isaías não está falando da salvação? Então essa salvação que iria acontecer no futuro, de início ia acontecer com o retorno do povo da Babilônia, mas era apenas um princípio, ou apenas como eu posso dizer, um anúncio inicial da grande salvação que irá acontecer. A salvação do povo judeu, trazendo-os do cativeiro babilônio para a sua terra, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, a volta da aliança, do compromisso com o Senhor, no monte do Senhor, é apenas um exemplo redentor da verdadeira e grande redenção que vai acontecer por meio de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então, as redenções do Antigo Testamento, ou as várias redenções do povo de Deus no Antigo Testamento, são apenas temporais e servem como um anúncio da grande redenção que há na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando nos outros textos nós vamos ver que diz que ele é luz para os gentios, que ele é salvador para todos os povos. Na conversa com a mulher samaritana, os samaritanos, muitos deles da cidade de Sicá, vão se converter e vão dizer, este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O próprio Jesus diz que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Deus amou quem? O mundo. E o mundo ali não são pessoas de todas as tribos, raças, nações, línguas, que enviou o seu Filho. Então, a verdadeira salvação, que Isaías está profetizando aqui, de início vai se dar com o retorno da Babilônia. E ele chama o povo à santidade. E aí ele fala do sábado. Eu não entrei na questão do sábado, vocês vão ter que estudar lá no YouTube, né? Mas a questão do sábado não é que um dos aspectos, na época, de que o povo era fiel à aliança de Deus, era a guarda literal do dia de quê? Do sábado. Mas o sábado também, ele aponta para o futuro. O sábado, ele aponta para Cristo, que é o Senhor do sábado. Então, não é a guarda literal do sábado que indica agora que nós fazemos parte da aliança, mas é a nossa relação com Deus através de Cristo. Ele diz, aquele que comer este pão, que representa o meu corpo, e bebe o vinho representa o quê? A nova aliança. Então, guardar o sábado representava guardar a antiga aliança. O que é que representa que nós guardamos a nova aliança hoje? É a nossa vida com Deus. É interessante, eu quero só ler essa parte para terminar, que o sábado da antiga aliança e o sábado da nova aliança, diz aqui o texto, a totalidade da história sobre o Antigo Testamento, a antiga aliança, moveu-se em direção a um alvo, que é Cristo. O descanso sempre permaneceu adiante. Veja, o sábado representava o quê? O dia de
descanso. Deus trabalhou 6 dias, descansou no sétimo dia. Descanso aí não é que Deus estava cansado não, porque Deus não cansa. O descanso é no sentido de que Deus parou a sua obra e contemplou a sua obra e se alegrou com o que ele fez. Então, o 7º dia, que é o dia de descanso, não é um dia somente para descansar e parar de trabalhar, mas é um dia para contemplar a quem? Deus. Adorar a Deus, glorificar a Deus. Isso estava onde? No Antigo Testamento. Apontando para quem? A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E se dá por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí veja, o sábado da Antiga Aliança refletia a ordem da criação. Na Nova Aliança, o nosso sábado reflete a recriação. E não a criação somente. Porque não houve a queda? Então, o sábado do crente agora deve apontar para a recriação. Que recriação? Para a nova vida que acontece por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, se na antiga aliança era 6 mais 1, agora é 1 mais 6. Compliquei? Deixa eu ler. A nova aliança altera radicalmente a perspectiva sabática. O crente da nova aliança não segue o modelo sabático da antiga aliança, quando se olha com esperança para o futuro. Onde é o nosso descanso? Onde é o nosso sábado? Vai ser lá na glória, justamente. Para o descanso. Então não é trabalho 6 dias e descanso 1, não. Nós estamos agora vivendo, vocês estão entendendo ou não? Nós agora estamos vivendo na perspectiva da recriação em Cristo, que Ele ressuscitou, estamos com Cristo, aguardando agora a nova vida. Então veja, o crente da nova aliança em Cristo começa a semana, que é hoje, o domingo, regozijando-se no descanso, já cumprido pelo evento da ressurreição de Cristo. E agora ele entra nos 6 dias de trabalho. Nós estamos trabalhando para o Senhor agora. Estamos nesse período, na obra de Cristo, que Ele realizou por meio dele, esperando agora o descanso que vai se dar lá. Espera aí, pastor. Abra mais um pouquinho a minha cabeça. Eu vou encerrar com Hebreus capítulo 4. Abra em Hebreus capítulo 4. Você vai ter todo esse estudo lá na nossa página do YouTube, ou na nossa página da internet. Você vai ter que procurar, né? O Dia do Senhor é o nome do estudo. Tem uma igreja bem bonita assim, um desenho bem bonito. Parece uma igreja norueguesa, um campo verde. Vá para Hebreus. Capítulo 4. Eu encerro aqui, viu, irmão? Já são 11 horas. Essa valeu por 5 escola dominical, né? Desculpa, irmãos, é porque entramos em alguns assuntos. Então a lição de hoje vai mostrar que a promessa de Isaías se cumpre com o retorno da Babilônia, chama o povo à santidade, mas essa promessa que atrai os estrangeiros e os eunucos que eram rejeitados, ela vai se cumprir plenamente em quem? Em Jesus Cristo, na salvação dele. Hebreus capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Leia comigo para você entender. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ou seja, no dia do Senhor, no sábado de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, com os israelitas lá no Egito, quando saíram do Egito. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Veja, já entramos no descanso, por meio de Cristo. Já chegou, em parte, esse descanso. Já ultrapassamos o sábado, começamos uma nova vida, para entrar no descanso pleno que ainda virá, que será o sábado pleno, né? Ou vamos dizer, o dia de descanso pleno. Continue lendo. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia,
E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles que foi lá na terra de Canaã, aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Então nós ainda estamos trabalhando. Estamos nos 6 dias. Esforcemo-nos, pois. Já tivemos a graça de entrar nesse descanso por meio de Cristo, mas não plenamente ainda. Então ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada aguda de 2 gumes, que penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos a prestar contas. Então, o que é que os estudiosos dizem? Que a criação dá origem ao povo de Deus. A criação, em 6 dias, dá origem ao povo de Deus. Ele descansou no 7º e contemplou a sua criação. Mas a redenção que é feita por Cristo cria um novo povo, que é a igreja. Cria um novo povo. E essa perspectiva é que não se deve perder. E nós somos um novo povo. Pela ressurreição de Cristo, Ele consumou a nossa redenção. E Ele vai consumar a nossa redenção na nossa ressurreição. Veja se vocês entendem. Para sermos para sempre o seu povo. Pela ressurreição de Cristo ocorre uma nova criação, pois nela Deus trouxe cumprimento final ao seu programa lá, de criação e redenção. Então, se o descanso no Antigo Testamento era um sábado literal, esse sábado aponta para o descanso eterno que nós teremos no Senhor. Eu não sei se fica claro isso para vocês. Se eu guardava o sábado no Antigo Testamento para adorar a Deus, agora por meio de Cristo eu adoro a Deus em qualquer dia, e é isso que Paulo vai dizer. E essa adoração envolve também trabalho, porque o verdadeiro descanso e o pleno descanso do crente só se dará na glória quando ele estiver com o Senhor. Ou melhor, só se dará no novo céu e na nova terra, depois da ressurreição dos mortos e do juízo final. Tá? Então, o caminho é esse. É claro que eu falei de modo bem resumido e fica difícil para quem não pegou o estudo todo nunca. Mas pegue o estudo que está lá, leia, estude, medite. Há muitos textos para a gente trabalhar. Mas eu quero que você saia daqui nesta manhã entendendo o seguinte, que a salvação é para todos. Que não importa a deficiência, que a divisão étnica ela não existe mais. O povo de Deus era um só, era uma nação no Antigo Testamento. Os estrangeiros até podiam se adentrar ali, se fossem circuncidados, fazerem parte da aliança, mas isso era muito difícil. No Novo Testamento agora a pregação é para todos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Esse evangelho deve ser pregado. Não há mais muro de separação, porque Cristo, a morte de Cristo rasga o véu, de alto a baixo. E é por meio de Cristo que qualquer pessoa, de qualquer nação, entra na presença de Deus. Então não importa se você é eunuco, não importa se você é estrangeiro, até porque nós somos gentios, né? Mas todos os que tiverem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador terão acesso à presença de Deus e viverão um novo céu e a nova terra. A plenitude dessa promessa de Isaías. E qual é o meu sábado? O meu sábado será o novo céu e a nova terra. E aqui nesta vida, qual é o meu sábado? É viver essa nova vida que o Senhor tem me dado.
E é viver nessa perspectiva de um descanso futuro, mas ao mesmo tempo ter a responsabilidade de separar tempo também, literalmente, como no Antigo Testamento, para adorar o Senhor, mesmo que não seja um sábado literal, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo, se eu não me engano, 14, né? Ele vai falar sobre isso, 13, 14, ele vai falar. A identidade do povo de Deus é justamente em Cristo. Cristo é a sua identidade. Cristo é a sua identidade. É a sua relação com Deus, que se dá por meio de Cristo. A sua fidelidade a Deus, a sua obediência a Deus, é que indica a nossa identidade. Isso. Como é que nós identificamos um crente? É pela sua relação com Deus por meio de Cristo. Não é mais uma identidade nacional. Não é o fato de eu ser judeu que diz que eu sou um crente. Mas é o fato da minha nova vida em Cristo que diz que eu sou crente.